grande questão que a gente está tentando pegar agora é essa diferença primordial para a nossa psicanálise, que é do sujeito e o eu não serem uma coincidência, eles não coincidem, eles não são a mesma coisa. Então, quando a gente fala em psicanálise lacaniana de sujeito e a gente fala da instância imaginária do eu, eles não são a mesma coisa. E isso, para Lacan, tem uma importância enorme, né? Todo o ensino dele, bom, isso é o que ele diz, né? Ele diz, então, que todo o seu ensino é para que a gente entenda essa ideia e a teoria do sujeito, né? Ele quer que a gente entenda, então, o que é esse tal desse sujeito. Não à toa, a gente tem até hoje muitos inúmeros trabalhos sobre isso, falando disso, porque é realmente, assim, de suma importância para a gente. E aí, o que a gente tem em torno disso, que eu quero que a gente pegue um pouco mais e continue aqui pensando, e isso vai ter a ver, né, com o inconsciente, com o conceito de inconsciente do Lacan, por isso que a gente dá as voltas nisso, é que então a gente tem esse sujeito, então o sujeito, enquanto sujeito dividido, né, esse que a gente conhece aqui como S barrado, ele tem uma teoria enorme, ele vai ganhar alguns nomes ao longo do ensino do Lacan, né, mas ele é essa instância então simbólica, que a gente também vai ver aqui como sujeito do inconsciente. E a gente quer entender ele. Para entendê-lo, a gente vai caminhar então por inúmeros outros conceitos, e um dos primeiros esquemas que o Lacan vai fazer, não é o primeiro, né, no seminário 1 ele vai usar o esquema ótico, que também vai falar desse sujeito, mas um dos esquemas, que é o que eu quero para que a gente pegue linguagem e estrutura também, que é o esquema L que a gente começou a ver semana passada, é esse início, né? O início dessa constituição do sujeito aqui. Então, a gente quer pensar um pouquinho esses conceitos que atravessam a ideia do sujeito dividido, do sujeito do inconsciente. Um segundo, gente, tem que pensar pronto. Para que a gente consiga chegar lá onde a gente quer chegar, que é no inconsciente estruturado. Bom, até onde a gente foi semana passada, né? Para a gente se situar e para vocês perguntarem caso ainda tenha ficado muita coisa em aberto. O que a gente começou a ver? Não sei se vocês se lembram, mas a gente estava falando sobre esses termos específicos linguísticos que eles não têm significação fixa, estável, como o eu, o tu, o aqui e o agora. Né? Quem é o eu de uma frase? Depende. Quem é o tu da frase? Depende de quem é o eu, para a gente contrapor com esse tu. Aqui é aqui onde, e agora é agora em que momento. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai escrever lá um texto, sei lá, da literatura, a história de alguém, esses são termos que a gente precisa especificar com explicações, definições, contextualizações enormes. Né? Porque qual é o aqui daquele livro que eu tô lendo? Qual é o agora daquele livro que eu tô lendo? Quem que é o eu que está sendo narrado? Então, são elementos que não são fixos. Isso vai ser importante para a gente entender justamente essa separação do nosso paciente, indivíduo, aquela pessoa falando. Então, tem ali a Mariazinha e ela está falando sobre suas questões. Se eu trabalho com essa dimensão, eu vou estar trabalhando com uma dimensão vazia da fala. E colocando que a gente faça é que a gente vá para uma dimensão plena da fala, que precisa que eu faça essa inversão, essa subversão, essa radicalização da estrutura. Que é quando Mariazinha fala, ela fala de uma personagem Maria, que já não é mais ela. Ela fala, então, e por isso que eu gosto da ideia de narrativa, né? Porque a gente tem que se lembrar, então, que os nossos analisantes, eles estão narrando um personagem, que, claro, eles imaginam que são eles, mas a análise vai trabalhar, então, com essa separação entre o que eu acho que sou eu, que eu acho que fui eu que fiz, que fui eu que pensei, que eu acho que eu controlo, eu acho que eu sei o que eu quero. E por quê, gente? Porque uma das coisas mais difíceis da clínica é a gente trabalhar com o campo da enunciação, com o campo do desejo. Por incrível que pareça, né? Psicanálise é para trabalhar o desejo, mas desejo inconsciente. Então, se o teu paciente diz que ele quer porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer, mais do que tudo uma coisa, e como todo falante, não vai ser só com um analisante nosso, vai ser universal isso daqui para Lacan, todo falante vai achar do fundo do coração que quer porque quer uma coisa, e vai narrar o analista como de jeito nenhum ele consegue fazer aquilo que ele acha que ele quer. Ele vai falar assim, eu, Mariazinha, eu quero mais que tudo na minha vida, né, que é o exemplo lá do livro Inconscientes que eu dei para vocês. É um Joãozinho na história, fala Joãozinho. Do livro Inconscientes do Goldberg, né? Lá do Goldenberg. Que é, eu quero mais do que tudo na minha vida, sair da casa dos meus pais, ir lá para longe, fazer faculdade lá longe deles, porque eu quero me emancipar, eu quero ser adulto, eu não aguento mais. E aí, se ele estivesse no análise, o que ele diria para a analista? Putz, eu perdi a data. Ai, pronto, agora eu não perdi a data, mas eu perdi a inscrição. Passa ano. Eu consegui fazer a inscrição, mas eu mandei o certificado errado. Nossa, eu corrigi o certificado, mas eu perdi a data da mudança e por aí vai. E isso vai se deslizando, né? Que são atos, pensamentos, sensações, atitudes, comportamentos, afetos que nos mostram uma contradição ao que está sendo dito como vontade, como querer, como desejo. E por que é tão importante entender isso estruturalmente? Para vocês não acharem que o que a gente faz é apontar a contradição e falar assim, se decida. Você está me dizendo que quer ser adulto e sair da casa dos seus pais e fazer vestibular e estudar fora, mas você mandou para a secretária da faculdade e o seu certificado de ensino fundamental, então você não quer, não. Então, assume. Como é que os tradicionais falam? Se implica no seu desejo. Mas não implica que eu queria falar. Como que é aquela expressão? Banca seu desejo. Ah, esqueci. A minha bolha não fala assim, graças a Deus. Porque responsabilidade subjetiva é um termo inventado, cunhado, por alguns psicanalistas pós-lacanianos argentinos há mais ou menos 10 anos atrás, eu acho, 15 no máximo. Já tem um tempinho que esse termo circula enquanto uma crítica à interpretação do que é retificação subjetiva.
Por quê? Porque retificação subjetiva é algo que o Lacan menciona algumas vezes, ele fala disso. Responsabilidade subjetiva é a crítica que a gente faz ao como se interpreta a retificação subjetiva. Existem outras formas de interpretar esse conceito. Uma das formas, que é a mais comum, é a hegemônica, que se interpreta, é uma adoecedora, ela produz angústia, ela produz mais sofrimento, ela neurotiza o teu neurótico. E a gente chama, então, de responsabilidade subjetiva, que é alguma coisa que a gente não quer fazer. Né? A responsabilidade subjetiva ela é um efeito de uma das interpretações da ordem de desejo da retificação subjetiva. Por que ela é ruim? Porque como eu posso, eu, Mariana, eu, Mariazinha, eu, Joãozinho, eu, Joaquim, como eu, pessoa, posso ser responsável por uma coisa que é inconsciente? Aí eles vão dizer assim, a gente joga pra consciência e te aponta o dedo. Simples, né? Solucionamos o problema. Bom, inconscientemente, aquele personagem lá do livro, ele teve um lapso, ele teve uma falha. Né? Num ato falho, ele manda errado e ele perde a matrícula da faculdade. Num ato falho, ele não consegue se mudar de cidade. Num acting out qualquer, ele adoece, mesmo tendo ido para outra faculdade, precisa retornar para os pais. Então, o que a gente pensa? Bom, ele não está consciente de sua repetição, de seu sintoma. Então, se a gente fala assim, ô querido, você não está vendo o que o teu ato falho nos diz, o que a gente faz? A gente responsabiliza ele a partir daqui, dos próximos passos. Então, a partir de agora, você está responsável. A questão é, se a estrutura é inconsciente, se a estrutura é real, e o real é impossível, não simbolizável, e ele não é de modo algum algo que eu, Mariana, controle, como que eu vou ser responsabilizada pelos meus sintomas, minhas repetições, meus lapsos, meus atos falhos? E existe uma clínica gigantesca, inclusive no Brasil, que pensa dessa forma. Num nível, gente, que eu não sei por onde anda a bolha de vocês, mas num nível que a gente escuta conduções clínicas, direcionamentos lacanianos, que responsabilizam o paciente de seu próprio câncer. Que você deve ter feito este câncer. De tanto rancor, ou de tanto ressentimento, ou tá vendo? Você é tão, sei lá o que, qualquer coisa, preenche aqui qualquer adjetivo, amargurada, traumatizada, normalmente mulheres, né? Você, qualquer coisa, coloca com um adjetivo que esse câncer aparece. Meu Deus, que horror, isso deve ser raríssimo. Não, isso é super normal numa clínica lacaniana milleriana. Super comum, você escuta, assim, eventos, eu já fui em eventos gigantescos, um dos dentes psicanalistas, e o caso clínico apresentado era da responsabilização da aparição de um câncer. Doença autoimune, os psicanalistas morrem de constrangimento. Se alguém descobre que você tem uma doença autoimune, você vai ser tacado da fogueira da psicanálise. Porque doença autoimune, então, gente, ela já tá no nome, auto. Então é 100% sua culpa, você é responsável pelo aparecimento da sua doença. Como que eu vou me responsabilizar? Ai, de uma doença. Aborto, coitada das mulheres que falam de aborto espontâneo na clínica psicanalítica. Eu já fui direcionada em supervisão, a demonstrar para a analisante que, por que será que ela não quer ser mãe, apesar dela achar que quer, já que ela estava no terceiro aborto consecutivo. O nome disso é responsabilidade subjetiva. É você responsabilizar por alguma coisa que é da ordem subjetiva aquela pessoa. Ah, a gente dá exemplos extremos. E fica todo mundo de olho regalado. Meu Deus, claro que a pessoa não é responsável pelo câncer, pela doença autoimune e pelo aborto. Mas e se a gente fala assim? O teu paciente procrastina e ele continua procrastinando, e ele te diz que ele quer muito não procrastinar e ele passou domingo vendo Netflix. Para onde aponta teu manejo? Que provavelmente aponta para responsabilidade subjetiva. E as coisas gritantes, elas são mais fáceis de desviar. As pequenininhas. Por quê? Porque a sensação leiga, se você escuta isso de um amigo, de um parceiro, de uma parceira, você escuta isso de um irmão, de um colega, você vai falar assim, ah, tá, tu quer entregar o trabalho, mas ficou à toa o dia inteiro. Ah, você quer porque quer, mas você não fez. Diz você que quer, mas não faz. Aí isso aí eu acabo caindo na comportamental. Também. Mas é uma responsabilização subjetiva dificílima de desviar. Dificílima. Por quê? Porque o mundo se baseia nesse fato. Que fato? O fato de que o sujeito e o eu são uma coisa só. A gente vive um mundo, estamos imersos em um mundo, ou seja, a gente só sai disso, aquilo que eu brinquei, né? Amarretada. A gente só sai disso ativamente, porque estamos inseridos em um contexto sócio, histórico, cultural, que diz assim: você consegue se você quiser, você dá conta se você persistir, você alcança os seus objetivos se você se dedicar bastante, e por aí vai. Ou seja, que você pode ser responsável pela sua subjetividade, basta querer, basta ser dedicado, basta trabalhar bastante. Porque se você quiser de verdade, você vai fazer a coisa.